Olá, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos nesse contexto do discipulado. E hoje já estamos na lição número 5 e o título da lição é Discipulando os Enfermos. E para comentar essa lição estão conosco dois convidados muito especiais, amigos nossos aqui. E vou apresentar cada um deles, Pastor Marcos Bonfim, que é diretor de Saúde e Família da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo. Prazer estar aqui. Também está conosco o pastor Miguel Pinheiro, que é coordenador, diretor de Mordomia da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com você. Vamos fazer uma oração, então, e vamos dar continuidade ao nosso esboço. Por favor, pastor Miguel. Sim. Pai querido, nesse momento nos reunimos para estudar a Tua Palavra e que nos dês inteligência e sabedoria para lidar com o assunto do discipulado relacionado à cura. Muito obrigado, porque nos ajudarás em nome de Jesus. Amém. Damião foi um religioso que se tornou conhecido pela disposição de servir os leprosos. Ele se mudou para Calauau, um vilarejo na ilha de Molokai, no Havaí. Este era um lugar separado para servir de colônia para os leprosos. Ele viveu no meio deles durante 16 anos. Aprendeu a língua nativa, cuidou das pessoas, abraçou os corpos dos leprosos que ninguém podia tocar, organizou escolas, bandas e corais. Construiu casas para que os leprosos pudessem ter abrigo. Aos poucos, Calauau tornou-se um lugar para se viver em vez de um lugar para se morrer. O padre também foi se preocupar para que as pessoas pudessem ter o máximo de conforto. Mas ele não mantinha a distância, ele estava perto deles. Ele ficou tão perto que um dia ele também ficou leproso. Num dos sermões que ele repetiu naqueles lugares, ele falou: nós, leprosos, também não apenas estava na ilha deles, mas também estava na pele deles. Jesus se solidariza com as pessoas doentes e sofre as dores deles, segundo Isaías 53:4. Por isso, o foco da lição desta semana é conhecer a maneira como Jesus ministrava as pessoas com dificuldades de saúde física e emocional, e também a saúde espiritual. Nós vamos a estudar isto nesta lição e agora vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos falar de dois assuntos fundamentais. A natureza da enfermidade, segundo a Bíblia. Vamos falar um pouco sobre isso, qual é a origem das doenças e como é que Jesus ministrava essas pessoas que tinham essas doenças. Há uma passagem e há uma cultura, um costume no tempo de Jesus que as pessoas eram consideradas pecadoras, ou as pessoas que tinham doenças eram consideradas pecadoras porque eles achavam que era resultado de cometer pecados. Quão certo isso, pastor Marcos? Não está muito longe do que é certo. Ellen White tem um texto muito interessante que ela diz que doença é pecado. Eu, quando li, fiquei impressionado. Será que é possível? Depois eu entendi o contexto. Pecado no sentido cósmico. Se não houvesse pecado, não existiria doença. Então, doença existe por causa do pecado. Apesar disso, hoje se sabe que 90% dos gastos de planos de saúde, do governo com saúde, são por doenças resultantes do estilo de vida, ou seja, das escolhas pessoais, de eu não respeitar as leis da vida. Por isso Jesus diz aqui no capítulo 2, verso 5 de Marcos: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, doença tem uma relação muito íntima com o pecado, sim.
Mas muitas vezes as doenças são por escolhas, né? Claro. Escolhemos comer tal coisa, escolhemos não caminhar, escolhemos não fazer isso ou fazer aquilo e produzem. Não tomar água, não tomar sol. Etc. E então, mas tem pessoas que fazem tudo isso direito e têm doenças. Claro. Aí há outras opções, né? Pastor Miguel, qual é a maior quantidade, qual é a origem das doenças hoje, em forma regular? Bem, eu tenho a impressão, pastor, que a origem, em geral, ela está ligada a vários fatores combinados. Poderíamos dizer o estilo de vida, a genética, o ambiente onde a pessoa está envolvida. Mas, de um modo geral, o estilo de vida acaba aparecendo como fator determinante. Porque, biblicamente, nascemos em pecado. E, em outras palavras, todos já nascemos doentes. Agora, é a forma como se vive que vai determinar se essa doença vai aparecer ou não, né? Muitas pessoas nascem com células cancerígenas, mas não vão morrer de câncer, porque tiveram um estilo de vida tão extraordinário, tão equilibrado, tão balanceado, que o câncer não proliferou. E aí um texto na Bíblia que fala, por que você tem que morrer antes de seu tempo? Parece que o tempo de morrer não é aos 40, 50 anos. Tem um tempo, né? Cada geração tem um tempo, mas nós escolhemos morrer, às vezes, tomando decisões erradas. Agora, pastor Marcos, Platão descreveu, por exemplo, que o corpo físico está separado do corpo espiritual, né? Parece que como o corpo físico, o espiritual, o corpo físico encerra o corpo espiritual e quando morre, o corpo é liberado. Então ele separa, aí dualismo ali. A gente consegue entender essa relação muito íntima entre a parte física e a parte espiritual através da Bíblia e através dos escritos de Ellen White. Ela diz, por exemplo, que Deus se comunica conosco através dos nervos cerebrais. Quanto melhor nós cuidamos do corpo, melhor será a compreensão das coisas espirituais e melhor o meu discernimento espiritual, o meu contato com os seres celestiais. Se eu desprezo o meu corpo, eu desprezo o único meio que existe de comunicação entre mim e o céu, que é através do corpo. Nenhuma experiência nossa ocorre fora do corpo. Nem salvação, nem justificação, nem perdão, nem santificação. Tudo ocorre através do corpo. Por isso Paulo diz que Jesus vai vir para julgar pelo bem ou mal que tivermos feito através do corpo. Então o nosso corpo é a nossa existência. Acabou o corpo, acabou tudo, não tem mais nada. Aí uma unidade, não há dualismo ali. Se podemos ler Salmo 139, 14 ali, por favor. Esse texto fala um pouco acerca de que não há essas... É uma só coisa, né? E seria muito bom reforçar essa ideia. Diz assim a bíblica. palavra de Deus: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Não há duas coisas, né? Não está separada a alma, o corpo. Na Bíblia é uma só unidade perfeita. Agora, Jesus, ao longo do seu ministério discipulador, desenvolveu 3 grandes ações que ele trabalhou enquanto estava nesta terra. Quais são essas ações? Aqui no livro de Mateus, capítulo 9, 35, ele descreve claramente quais foram essas ações. E aqui a palavra de Deus diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então esse foi o ministério de Jesus. Agora é interessante, pastor, que quando ele curava o físico, ele não fazia apenas pelo físico, mas ele fazia por causa do espiritual. Ele não queria apenas restaurar uma vida que aqui viveria 20, 30, 40 anos. Ele queria restaurar uma vida que experimentasse a eternidade. Então, é muito mais amplo do que simplesmente curar uma enfermidade física. Envolvia também a cura espiritual. Por isso que cada vez que Jesus curava, dizia: teus pecados estão perdoados, né? É uma doença pior ainda, né? Perfeito. E esse é um assunto único. Agora, sim.
Uma coisa importante que nós compreendemos através dos escritos de Ellen White é que quando nós ministramos as necessidades físicas das pessoas, nós abrimos portas para as coisas espirituais. Por isso que ela diz que a obra da médico-missionária é o braço direito que abre a porta por onde o corpo, que é a igreja, deve entrar. Então a igreja é sábia quando ela quer alcançar as grandes cidades, grandes centros, de usar a obra médico-missionária, que não é necessariamente hospital, é a ação missionária de saúde dos membros da igreja. Quando usa isso, você abre portas, as pessoas se tornam receptivas e você consegue discipular de maneira mais eficiente, mais eficaz. Na realidade, esse foi o método principal que ele usou. Ele se juntava com as pessoas aonde elas estavam, satisfazia-lhe suas necessidades físicas e materiais, diríamos assim, e depois ele dizia, segue-me, segue-me. Esse foi um método de Jesus. Agora, um assunto interessante é que Jesus não curava as pessoas boas. Dizia, esta pessoa é boa, vou curar esta pessoa. Não, ele entrava na cidade e curava todo mundo. Curou o leproso, que era Simão, que não merecia, mas ele curou ele. Agora, as pessoas não entendiam isso. Não, Jesus me curou, agora eu tenho que pagar. E ele queria pagar, não? Jesus me curou, eu tenho que pagar. E ele organizou um jantar para pagar. E Jesus disse, não precisa pagar. E nós não podemos pagar as misericórdias de Deus. O maior pago que nós podemos dar, se queríamos falar disso, que não podemos fazer, nós recebemos de graça, né? Deus cura todo mundo e a quem que Ele quer. Algumas vezes não nos cura. Algumas pessoas não são curadas. Por que umas pessoas não são curadas? Qual é a razão por que pessoas boas se consagram a Deus e terminam morrendo mesmo por uma doença? Por que acontece isso? Eu creio que, em grande parte, é devido à nossa falta de compreensão do conceito vida eterna. Como pecadores, a tendência da gente é ver a vida apenas do ponto de vista humano. Mas, para Deus, é totalmente diferente, né? E a Bíblia é cheia de situações dessa natureza. Deus conhece o futuro, né? Conhece o futuro. Por exemplo, Moisés, né, guiou o povo todo aquele tempo, ele agora sobe ao monte, e Moisés vai lá e sobe o monte e ali morreu. Em nenhum lugar Deus prometeu cura para todos. Perfeito. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. Nós estamos aqui numa guerra e nós estamos no campo do inimigo. Então, nós não podemos esperar sair daqui ilesos, sem sofrer nada. Nós vamos sofrer alguma coisa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele completa. Há uma promessa, né? Ainda que andes pelo vale da sombra, não temerei. Da morte, não temerei, porque o Senhor estará conosco. Agora, se alguém está doente, está nos assistindo aqui, deve procurar fazer aquilo que o Senhor ordena fazer. Cuidar do seu corpo, desenvolver bons hábitos, um bom estilo de vida e deixar com Deus os resultados. Sim, confiar no Senhor e dizer, minha vida está nas tuas mãos, né? Às vezes Deus demora, né? Na lição desta semana estudamos um pouco sobre Lázaro e não chegava, Jesus não chegava, por que demora? E por que não me cura já, né? E o que está acontecendo, Deus? Desculpa, eu estou indo na frente do pastor Miguel, mas assim, até o momento, até a maneira como nós enfrentamos a dor, é um testemunho para o mundo. Exatamente. É um testemunho para os nossos filhos, para as pessoas que convivem com a gente e para as pessoas a quem queremos discipular. Às vezes, a nossa dor é a maneira de levar... Eu conheço várias histórias assim na minha vida, no meu ministério pastoral. A dor de alguém leva outro a decidir por aceitar Jesus, a observar como essa pessoa passa pela dor. Né? Me lembro somente uma história bíblica que um rei pediu viver um pouquinho mais. E Deus concedeu um tempo mais de vida. Mas nesse pouco tempo não aproveitou. Não soube administrar. Vamos agora a um último assunto. Queria dizer algo, pastor? Não, pode. Vamos então a esse assunto de a cura física ou cura espiritual. Qual é mais importante? Não tenha dúvida, Deus quer nos curar fisicamente e Ele quer nos curar espiritualmente. As duas são importantes, mas a cura física, os resultados serão sentidos somente aqui.
a cura espiritual, os resultados alcançarão a Exatamente. eternidade. A cura pode demorar 20 ou 30 anos, mas a eternidade revelará a nossa cura espiritual para sempre. Temos uma mensagem de saúde clara como igreja e creio que temos responsabilidade de sal da terra, ser como Jesus curava, pregava e ensinava. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como podemos aplicar essas lições agora em nosso diário viver, como igreja e também como pessoas? Pastor Marcos, nós temos uma mensagem não só para curar, né? Porque as pessoas estão doentes, mas temos também para prevenir. A nossa mensagem de saúde é diferente de tudo que tem no mundo. Ela está ligada à primeira mensagem angélica, temei a Deus e dá-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo. Há uma lei, Deus nos criou, criou nosso corpo sujeito a leis físicas. E quando eu desprezo a lei do meu corpo, eu vou estar mais inclinado a desprezar a lei moral também. Então é muito importante que eu aprenda, que eu entenda, que eu estude e que eu aprenda a respeitar as leis do meu corpo. Que eu leia, por exemplo, o livro Ciência do Bom Viver, o livro Conselho sobre Regime Alimentar. São livros apropriados. Esses livros influenciaram muito a minha casa quando eu era pequeno. Meus pais leram trechos pequenos nos cultos da família. Isso é muito importante. Agora, com a comunidade, as igrejas devem ter ações mais intencionais com a comunidade, saber que as bênçãos que podemos nos passar para a comunidade. Temos, por exemplo, esse projeto de saúde. Feiras de saúde. Fantástico. Se cada porque igreja fizesse essas feiras de saúde, mostraria... Pelo menos cada distrito, a nossa proposta é que uma feira de saúde por ano em cada distrito. Amém. Isso ajuda muito a comunidade. Você pode juntar vários distritos, claro, para ter mais força, né? Claro. E agora, em relação à prevenção, falando um pouco sobre esse Seminário 2, fala um pouco sobre isso, né, pastor? É verdade, pastor. O Seminário 2, ele tem marcado a vida da igreja. É uma proposta onde a gente tenta levar cada membro, cada pessoa, a desenvolver e consolidar o hábito de aprender a gostar daquilo que é saudável e a usar os 8 remédios da natureza, que foi uma prescrição divina para todos nós. E isto o Papai do Céu fez porque o nome adventista é um nome elegante, é um nome que significa celebração da vida, é um nome que prega por si. Então, quando alguém diz eu sou um adventista, ele está dizendo eu sou alguém que respeita o corpo, por consideração a Deus, a mim mesmo, a minha família, a minha comunidade. O cuidado com o corpo é parte de nosso dever religioso como adventistas. O adventista é uma pessoa que diz para Deus, meu Deus, me ajuda. Amém. Me ajuda, eu quero que o Senhor implante em mim um novo paladar, novos hábitos, novas inclinações, novos desejos. Então o adventista é esse que está lutando. Nenhum de nós somos perfeitos. E agora não é só para nós, né? É para ajudar os demais, claro, para influenciar os Mas primeiro demais. precisamos nós viver. Interessante, pastor, quando você fala dessa necessidade da gente pedir a Deus para nos reeducar na nossa maneira de Isso é pela alimentar. fé, isso não é pelas obras. E quando você fala de fé, eu queria colocar aqui um elemento interessante nesse processo, o jejum. Porque depois de um dia de jejum, você vai comer uma salada multicolorida, você vai comer um arroz integral. Com outro prazer. Com outro prazer. É verdade. Muito obrigado por esses lindos conselhos. Vamos a passar agora à terceira parte, ou à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 25, 36, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês me cuidaram. Que lhes parece se aplicamos esta lição para orar pelos enfermos do hospital mais perto? Vai ser um servo enviado de Deus. Deus vai colocar em tua boca palavras de conforto e também de conselhos para essas pessoas. Por que não sair um pouquinho do conforto da igreja, visitar um hospital e poder orar por essas pessoas que estão carentes de saúde e nós possamos, assim,
ter uma atividade prática para desenvolver como resultado desta lição. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, em cada um de nós a saúde que nós temos que administrar e dar conta dela. Muito obrigado, Senhor, por dar-nos a luz em relação a isso e ajudar outros também. No nome de Jesus. Amém.